Vou estar mostrando aqui um estator de um ventilador Xiange, né? Esse ventilador importado. Ele acabou queimando, eu fiz esta bobina. Então eu vou deixar aqui a sequência de cabos aqui dele. Eu achei interessante porque a alimentação do cabo vai no preto, né? É o preto que é linha, né? Então, se o preto é linha aqui, o vermelho é a velocidade mais forte, né? Que é a velocidade 3, né? Velocidade 3 o vermelho. A velocidade 2 aqui é o branco. E a velocidade 1, que é a mais fraca, é o azul, né? Preto linha, azul 1, branco 2 e vermelho 3, né? Eu vou estar fazendo aqui a ligação dele, né? Para a gente colocar ele para funcionar. Vou estar deixando também as medidas desse estator, né? Esse estator aqui eu tenho 16,3 milímetros, né? O empilhamento desse pacote, né? Aqui, esse meio aqui eu já medi, ele tem 44, né? 44 é o diâmetro do rotor. Então, como foi que eu fiz, né? Esse daqui é um esquema que eu tenho aqui. Esse esquema aqui é de um Mauler, mas vou estar fazendo porque ele dá na mesma espessura aqui do empilhamento das lâminas, né? Então, no trabalho eu tenho 700 no confio 34, 650 na auxiliar, né? Cada grupo de bobinas. Então, 650, então, dividido, né, dividido nas três velocidades. Velocidade 3, 80, velocidade 2, 150 e velocidade 1, que é a velocidade mais fraca, 420, né? Então, veja que esses dados aqui, eu faço ele num pacote de 1.4, né? Ou seja, 14 milímetros. Então, ele dá no mesmo, ele dá normalmente, né? Assim, tipo, dá muito bem para você estar fazendo, né? Essa é uma dica que eu estou deixando aí. Do 14 até o 16 milímetros, você pode fazer, que ele vai estar perfeito, né? Trabalhando sem aquecer muito, né? O capacitor ele é de 1,5, né? Não bote mais, porque se você botar mais do que 1,5, ele vai esquentar, né? Então fica a dica, né? E o fio é o 34. Já estando amarrado aqui nosso estator, né? Já fiz as emendas aqui dos cabos, né? Então vou deixar só uma pequena ilustração aqui, ensino como foi que eu fiz esse fechamento, né? A gente sabemos que quando a gente enrolamos uma bobina, né? Ele sai um cabo do trabalho, um início do cabo do trabalho, né? Trabalho e trabalho.
Pronto. O início e o fim do cabo, né? Primeira ponta e segunda ponta. Então, quando a gente iniciamos a auxiliar, eu costumo iniciar o trabalho nesse ponto, né? Nesse ponto aqui do estator e termino aqui. Já quando eu vou colocar auxiliar, eu não começo aqui. Se eu começar aqui, ele vira anti-horário. Eu começo nesse ponto aqui. Início da auxiliar. Pronto. Aqui a gente temos a velocidade 1, velocidade 2 e a velocidade 3, que é a divisão de camada, né? Quando a gente faz ele com camada. Então, para a gente fazer a ligação, a gente pega esse daqui, com certeza é a menor bobina, né? Então, ligamos ela com essa ponta aqui de trabalho, né? Viemos aqui, pronto. Então, aqui a gente teremos a velocidade 3, que é a velocidade mais forte, né? Velocidade 3. Então, identificamos desse outro lado aqui a ponta desse fio 3, né? Dessa bobina mais... da velocidade... Não a bobina, né? O fio 3. Então, a gente identificamos ela desse lado. Quando identificamos, a gente pega ela aqui, leva ela dessa forma aqui, né? Viemos com essa ponta da do 2 desse lado e tiramos, emendamos aqui, né? Fechamos, fechamos, né? Se chama fechamento. Então aqui a gente tira a velocidade 2, né? A velocidade 2. Então, se a gente usou o segundo fio daqui, desse lado, aqui, a gente vem e pega ele desse lado aqui, né? Quando a gente pega ele aqui, que leva ele para ele estar ligado com o fio 1 desse outro lado, né? Pronto. Quando a gente fechamos aqui, a gente tiramos aqui a bobina, a velocidade 1, né? A velocidade 1 é a velocidade mais fraca, né? Que é a sequência de bobinas, né? Que a gente faz, aí quando a gente aplica a tensão, aí ela percorre, a eletricidade percorre por todas as bobinas para ir para a velocidade 1, dando a bobina mais fraca, né? Ou a velocidade mais fraca. Então, sobrou, fechamos esse cabo desse lado, sobrou o fio 1. Para que serve esse fio 1? Esse fio 1, a gente puxa ele aqui ao lado, que junto com a ponta do trabalho aqui, que seria a alimentação, né? Alimentação ou 220 ou 110, né? A gente fecha ele aqui com o capacitor, né? Que aqui nesse estator deixei esses dois fios amarelo. Um desse tá com o trabalho, né? Com a bobina de trabalho, e um desse aqui seria esse cabo 1, que ele ficou só, né? Que é para a gente estar aplicando aqui o capacitor, né?
capacitor. Então, o fechamento desse estator nada mais, nada menos que esse esquema que eu acabei de apresentar aqui, né? Então, aí fica a dica, né, para quem tem um pouco de dificuldade e até mesmo quem queira e tem vontade de ingressar no ramo de rebobinagem, né, de ventiladores, de outros motores, de motor de tanquinho, motor de máquina de lavar, motor de serpentina de ar-condicionado, né? Que também trabalha com 3 velocidades. E então, todo motor que trabalha com 4 polos, você vai, se ele for de 3 velocidades, você vai usar esse esquema. Se por acaso aqui fosse um ventilador de parede, um ventilador vente-sol, vente-nel, seja lá que for, que ele só tenha um fio na velocidade, você vai usar esse mesmo esquema sem nenhum problema, sendo que é um fio único, né? Então, se você for fazer um fechamento como o ventilador de parede, no caso, seria você fazer só esse fechamento aqui, né? Fazendo esse bobina de trabalho com bobina auxiliar. Então desse outro lado, né, do lado direito, a gente só ia fechar capacitor e trabalho. Pronto, o motor ia funcionar normalmente, né? Espero ter ajudado com essa dica, né? Essa dica aí para estar ajudando nossos colegas, né, que queira entrar no ramo de rebobinagem de motores pequenos. Nosso ventilador já está funcionando, né? Já vou deixar aqui. Então, mais um esquema aí para o canal, né? E aqueles que preferir, adquira nossas apostilas, né, de ventilador, né, de contagem e rebobinamento de ventiladores. Você vai estar levando aí para sua bancada. Produto muito bom, né? Então, qualquer coisa me chama aí no zap que eu vou lhe atender, né? Estou comercializando ela em PDF, né? Aí você vai lá no Alan House e manda imprimir, encaderna, fica desse jeito aqui.